Fala pessoal, estamos iniciando agora o 12º episódio do Resenha do Submundo, que faz parte do Submundo Futebol. E hoje a gente está recebendo aqui o jogador brasileiro, o Gabriel. Seja muito bem-vindo, Gabriel, ao Resenha do Submundo. Primeiro, eu queria que você se apresentasse para a galera, falando de sua idade, posição, da onde você é no Brasil e há quanto tempo já joga aí na Croácia. Boa tarde, rapaziada. Aqui é o Gabriel Mamed, né? Eu tenho 24 anos, jogo de centroavante, né? Aqui, e sou de Brasília, né? Vai fazer 6 meses, né? Que eu tô na Croácia. Comecei nessa temporada, né? Que é 24, 25, não, 25, 26. Comecei nessa temporada, começou no meio do ano passado e, graças a Deus, deu tudo certo para poder voltar esse ano aqui e continuar essa temporada, terminar ela completa. Ah, bacana, Gabriel, tá há pouco tempo aí, mas eu quero começar lá no É, início, né? Como é que foi tua trajetória no futebol aqui no Brasil, né? Você passou por categoria de base, jogou sim. profissional no Brasil, como é que foi esse teu início no futebol? O início foi bem, podemos dizer assim, foi bem surrado, né? Podemos dizer, sem muita oportunidade, né? Com aquele sonho, né? De jogar em alguma base grande, mas a gente sabe que não é a realidade de todos, né? Infelizmente, a gente conhece futebol, não é fácil, né? A gente mesmo tentando se destacar, a gente tentando fazer aquele algo a mais, a gente sabe que não é fácil entrar numa base do Brasil, né? Mas eu comecei na base mesmo, eu consegui jogava na escolinha, depois consegui ir para uma base em Barretos, né? Lá em São Paulo. E aí depois dessa base em Barretos eu já comecei já fui para fora também, sabe? Porque vi que não estava dando nada, aí resolvemos tentar fora do Brasil. Aí nós fomos para Portugal. Lá em Portugal também a gente encontrou um clima meio atípico, né? Que essas coisas de documentação, essas coisas, os caras que estavam junto com nós não conseguiu alinhar tudo certinho. Aí a gente optou para ir para Alemanha, né? Aí fui para Alemanha também, ali tentar alguma coisa, eu consegui jogar um pouco, graças a Deus, mostrei um pouco do meu futebol lá, só que infelizmente também é a mesma coisa do documento, né? Aí não deu certo, tive que voltar para o Brasil. No Brasil, consegui me profissionalizar, né? Como jogador de futebol, pelo Botafogo DF, só que infelizmente também não joguei. Aí depois continuei treinando, né, e tal. Aí encontrei um ex-preparador meu, me indicou para um empresário, que esse empresário conseguiu que eu jogasse a segunda do Mato Grossense, no Mato Grossense pelo Santa Cruz. E aí lá que eu consegui mesmo estrear como profissional, né? Joguei ali meio tempo, né? Podemos dizer, joguei meio tempo ali. E aí consegui jogar bem, mais ou menos. Aí depois voltei para Brasília de novo, continuei treinando, para no próximo ano voltar no Mato Grossense também, para o Santa Cruz. Só que houve algum desentendimento lá, acabei indo para o outro time lá, que é de Mato Grosso também. Eu posso até ver aqui qual que é o. Deixa eu ver. Cacerense, é o Cacerense. E aí, não é Cacerense, é Cacerense mesmo, Cacerense. E aí lá também é muito difícil de conseguir a documentação para me inscrever. Acabei que fui conseguir ser inscrito só no terceiro jogo e eram 4 da fase de grupos. Mas graças a Deus no quarto jogo eu consegui jogar e consegui sofrer a falta que deu um empate, que era o que classificava a gente. A gente precisava só do empate e já está classificado, né? Só que aí conseguimos roubar um empatezinho em casa. E aí, depois desse time do Cacerense, eu vim para cá, para a Croácia. Surgiu a oportunidade, a gente viu que teria mais minutagem, teria como mostrar mais o futebol, né? E aí decidimos apostar, né, para vir para cá e graças a Deus está dando tudo certo. Gabriel, essa correria, né, até a gente chegar ao futebol profissional, né, não é fácil, né? Aham, Como aí, rodou bastante e tudo não. mais. Como é que foi a tua primeira ida para a Europa, né, Portugal? Qual é a tua idade? Aham, tava com 18 anos. 18 anos fui para lá E para poder tentar. qual foi a tua primeira impressão quando chegasse em Portugal, assim, no futebol europeu? Tu tinha alguma visão, o que tu achava que ia acontecer e foi totalmente diferente, não? Sim, totalmente diferente. Eu achava que ia ser mil maravilhas, né? Que ia chegar lá, só jogar e mostrar, porque a gente sabe o nosso potencial, né? A gente sabe que
dá para poder ser visto se você for jogando, pá, mas totalmente diferente. É outra cultura. Por exemplo, o que mais pegou mesmo para mim no dentro de campo foi, tipo assim, a gente, quando tá no Brasil, a gente sempre tá atacando ali, né? Que a gente pega a bola no contra-ataque, a gente já quer arrastar para terminar lá dentro do gol ou cruzar, né? Eles não, eles queriam ficar com a posse da bola, né? Pegava a bola, tinha que voltar para poder trabalhar a bola de novo, girar o jogo. E aí você já me deixava com o sangue fervendo já. E, Gabriel, tu chegou em Portugal, óbvio que em Portugal a gente fala o português, né? Daí as coisas encaminhadas para Aham, você ir para a Alemanha, né? A Alemanha, eu acredito que lá o pessoal já tem que falar inglês, sim. né? Como é que era o teu inglês? Tu falava alguma É, coisa? Como é que foi essa tua chegada na nossa, Alemanha e tua comunicação lá? nossa, não falava nada, não falava nada. Eu fiquei em Portugal, acho que foi 2 anos, quase três, 2 para 3 anos mais ou menos. Aí já tinha, tava com uns 20, 21, né? Aí fui, na verdade foi uma opção ir para a Alemanha, porque em Portugal não estava tendo oportunidade, né? E aí, chegando lá na Alemanha, fui olhar lá o alemão para poder aprender, tu é louco, não É compensava, difícil. não compensava. É, Muito você ficou difícil, quanto os tempo na caras. Alemanha? Na Alemanha eu fiquei 6 meses só, 6 meses. meia temporada, né? É, tinha algum brasileiro lá no clube? Como é que era a tua comunicação lá Sim. com os jogadores, comissão técnica? Ou tinha algum brasileiro que te auxiliava nisso? Graças a Deus tinha 2 brasileiros lá no clube lá, graças a Deus, que aí eles sim entendiam umas coisinhas e passavam para nós. Eles também não sabiam falar muito bem o alemão, mas o pouco que sabia eles traduziam para nós lá, o que o treinador passava. Entendi. Aí, quando eu fui lá assim, estudar para poder aprender o alemão, eu falei, não, isso aqui não dá não. Aí eu fui cair no inglês. Tive que ir pro inglês. Meu inglês era péssimo também, não sabia nada. Aí Dentro do pesquisei no clube eles falavam YouTube para mais poder. alemão ou inglês? Falava alemão. Falava mais Alemão? alemão mesmo, os caras. Uhum. Aí para entender o treino, como é que fazia? Tinha que deixar os caras ir na frente e depois fazia o que os caras faziam. Acredito que esse tenha sido a maior dificuldade, então, né? Durante os treinamentos, o treinador explicar, É, preparador físico, e por não saber a língua, uhum. tem que deixar os caras aí fazendo É, para poder conseguir fazer, né? é, sim. E aí aprende só o básico do jogo mesmo, né? Para voltar, que é surruito, né? Vai aprendendo o básico. Entendi. Como é que E fala agora, ladrão, né? sim. E agora falando mais um pouquinho sobre a Croácia, né? Como é que surgiu esse convite para você ir para a Croácia? Na verdade, a Croácia foi. Lembra do empresário que eu falei que ele, o preparador físico me apresentou para o empresário que me profissionalizou, que me levou para jogar profissional no Mato Grossense, né? Aí esse empresário que, é, conversando lá nos grupos dele, né? Falou, me ofereceu lá para um cara lá. E aí ele falou assim, não, vamos levar, vamos levar ele para lá e tal. E aí que surgiu essa oportunidade. A gente, tipo, já não estava muito satisfeito onde a gente estava porque não estava sendo aproveitado, né? E aí a gente, por falta de opção, né? A gente começou a procurar novos ares, né? Que não estava sendo utilizado. Então, procuramos novos ares e nessa procura, nessa busca, a gente achou a Croácia, né? Que aí E teria mais teria mais minutagem, teria mais oportunidade, né? isso. E para você, né? Foi na Alemanha, foi em Portugal, mas quando chegou o convite da Croácia, né? O que que tu sabia do futebol croata? Tu sabia alguma coisa? Sabia, né, como é que era o Ah, país? sabia nada, né? Só sabia do Dinamo Zagreb, porque joga Champions, né? Joga pré-Champions lá, e é isso. Sabia nada, nada, nada. E aí, como é que é a comunicação hoje? O inglês está melhor? O pessoal aí fala mais Ah, inglês ou fala croata? Como é que funciona a parte de comunicação aí na Croácia? graças a Deus, graças ao a bucha lá de cair na Alemanha lá, eu aprendi inglês, né? Aí eu aprendi o básico, assim, só para se comunicar mesmo, e aqui eu consegui aperfeiçoar, né, meu inglês. Então aqui comunico, consigo me expressar, né? Consigo entender o que o povo fala, o que as pessoas querem já, o inglês, porque alguns jogadores falam inglês, né? Então eles passam o que o treinador quer de nós, entendeu? Que o treinador só fala croata, não entende nada de inglês Ah, só também. croata? Só croata. Aí ele fala, aí o capitão ou algum outro companheiro de equipe traduz do inglês, do croata para o inglês para nós. E Uhum. aí na Croácia, no teu clube, tem mais algum brasileiro ou só você? Tem mais. Não, agora, hoje, estamos com uns 6 brasileiros, que dois são naturalizados, né? Europeu. Aí tem mais um.
eu e mais um, que joga no profissional, né? E, e mais dois da base. É comum ter brasileiro nas bases aí da Europa, não? Não, não é comum. Mas aí os caras viram que a gente surpreendeu, aí já estão crescendo o olho para pegar os moleques também, né? São malandros, né? Sim. E antes de ir para a Croácia, Gabriel, o que você imaginava do futebol europeu? Você falou que quando chegou foi um baque, né? Muitas coisas diferentes. Mas o que você Sim. imaginava que era o futebol europeu quando você pisou na Europa a primeira vez? Ah, imaginava que era só chegar e jogar, né? Só chegar e jogar, que teria aquela estrutura top de linha, né? E que seria simples, o simples, o que a gente vê na televisão, né? O que a gente vê na televisão. E a realidade de Mas muitos não é clubes nada não é assim, disso. né? É muito diferente. Realmente tem alguns clubes que têm um campo bom e tal, mas nem todos têm esse privilégio, né? É. E quando você chegou lá, o que você encontrou de diferente daquilo que você imaginava? Assim, o que tu achou que foi o mais diferente? Foi estrutura? Foi a questão da língua? O que que tu acha que foi o mais diferente? Tu imaginava uma coisa e não foi nada daquilo que tu imaginou. Eu acho que foi mais a questão de assessoria, não sei, acho que de querência deles também, sabe? De mostrar que eles te querem ali, aquele acolhimento, sabe? De que, por exemplo, a gente sabe que os jogadores brasileiros eles são diferentes, por isso que eles querem nós. Então, por exemplo, eu acho que nada seja mais justo do que você demonstrar isso, entendeu? Então, se você quer que eu te ajude, você vai mostrar isso me ajudando também, entendeu? Essa questão de ser uma via de mão dupla, né? E acaba que essa assessoria não é como você imaginava, acaba ficando meio de lado. Acaba que parece que nós dependemos deles, e só que a gente sabe que a realidade é totalmente diferente. E, por exemplo, é, o nosso nível já é normalmente acima, né? Por exemplo, um jogador normal do Brasil, dependendo da liga aqui, ele é rei, né? Ele é rei, ele dribla, ele faz chover. E, por exemplo, quando eu cheguei lá também, óbvio que já era diferente, né? Dos caras de lá. Aí, por exemplo, no treino, filho de treinador, fazendo besteira lá no treino, errando gol na cara, essas coisas. Aí, quando você vai cobrar, você não pode cobrar o cara, porque o cara é filho do treinador. E falando até sobre isso, né, que os brasileiros são vistos com outros olhos aí na Europa, né? Como é que é a questão de Uhum. cobrança do treinador em cima dos brasileiros ou até os atletas estrangeiros, né? Acaba sendo um pouquinho diferente da cobrança dos jogadores croatas. Sim, sim, com certeza é diferente. A gente já sabe que, por ser brasileiro, por ser estrangeiro, a gente vai ter que dar correr dobrado. Se a gente não correr dobrado, já está errado. Só de correr o dobro já é pouco, já é o mínimo. Então você tem que correr no mínimo 3 ou 4 vezes mais, para poder você mostrar para que você vê, entendeu? Exatamente. Até porque tu está vindo de outro país, né? Então o investimento que eles Uhum. fazem acaba que eles esperam um pouco mais das É, pessoas que vêm de fora, né? sim, E sim, espero. quando você chegou na Croácia, né? Qual foi o maior choque para você? O idioma, cultura, clima ou o próprio futebol croata? Graças a Deus, eu cheguei no clima bom aqui, cheguei no verão, né? Então já tava aquele solzão, já tava em casa, né? Mas o mais mesmo foi o estilo de jogo, né? Que eles gostam muito daqueles passezinhos e a gente já quer pedalar, já quer ir pra cima, né? Só que a gente tem que se adaptar ao estilo de jogo deles, né? Porque senão você não joga, né? Exatamente. E tu falou que chegou aí no Aham. verão, né? Mas agora tu pegou o inverno aí, croata, né? Como é que é o inverno croata aí? Pegou neve? Não, tava levando aqui, mas eu voltei pro Brasil. Já tava com Ah, já moral tava aqui no no time, Brasil? já voltei pro Brasil na hora do inverno, aí voltei agora de novo, já tá esquentando de novo. Ainda bem que não precisei pegar, mas os moleques que estavam aqui pegaram neve, sim. Os caras aqui sofreram. Entendi. Em qual divisão você atua hoje na Croácia? Na quarta divisão. A quarta divisão. Como é que é o calendário da quarta divisão? É de março a novembro? Não, eles têm um calendário de 3 meses, que aí são 12 jogos, e aí eles fazem a pausa do inverno justamente porque não tem como jogar, Não né? tem É como. muito frio. Aí eles fazem uma pausa, e aí depois voltam. Já voltou, foi semana passada. Semana passada, semana retrasada que voltou, com a Copa. E daí agora a Liga voltou semana passada. Você falou da Copa, seria justamente isso que eu ia perguntar agora. Como é que funciona a Copa aí? Participa todos os clubes de todas as ligas? Vocês já jogaram pela Copa? Como é que tá a situação da Copa do teu clube?
Não, nessa divisão que eu tô, essa Copa ela é regional, entendeu? Aí a gente pega todos os clubes regionais. E aí, por exemplo, para poder você pegar um time mais de um escalão maior, você tem que subir de divisão mesmo. Só ganhando a divisão acima para você pegar essa Copa Nacional, entendeu? E nós estamos Entendi. bem na Copa. A gente pegou uns times fraquinhos aí nós batemos neles, foi de 10-0 aí no time da Copa. Caraca, Aham. como é que funciona essa Copa de vocês? Eu conversei com alguns atletas de outros países e falam que essas Copas participam de clube profissional, semi-profissional e até time amador. Na Croácia também tem algo parecido com isso, não? Sim, sim, exatamente assim também. Profissional e semi-amador. Que aí vai se pegando, né? Como é regional, né? Como é regional. Aí tem, tipo, clube de quarta, tem clube de terceira, e aí tem também de quinta, de sexta. E aí o time vai se Então, encontrando e já é mata-mata. Perdeu, já tá fora. Não tem história aí de triste, não. volta, Só ida. só ida. Como é que Só ida. funciona o futebol croata? Para quem não conhece o futebol croata, é um jogo mais físico, mais tático, é muito intenso. Como é que é o futebol É, croata? é um jogo bem mais físico, bem mais de intensidade também, né? E é praticamente isso. Eles gostam muito de trocar passe, gostam de ir pro choque mesmo no corpo. E aí vai desenrolando o jogo. E De a vez em quando o questão brasileiro faz uma coisa ou outra. E a questão tática aí dos croatas, é um país que os atletas são muito obedientes taticamente, pô, os caras respeitam demais a parte tática, né? O atleta tem que ficar na linha, não tem que ficar Aham, saltando toda hora. Como é que é essa questão dos atletas sim. croatas? É cultural deles isso? Sim, é cultural, assim. Os caras que eu acho que em toda a Europa, né, já é assim, porque os meninos já crescem com aquela mentalidade de ser certinho, né? De se o professor falou para poder fazer isso, faz isso, você tem que bater com a cabeça na trave, tu vai lá e bate com a cabeça na trave. Mas o brasileiro, não, o brasileiro, né, já nasce com aquela parada de jogar uma pelada, né, um apostado, já ir ali já ir desenrolando, né, fazendo a criatividade, fazendo acontecer, né? E tu A gente acha que sempre quer isso? resolver, né? E tu acha que por ele ser muito obediente taticamente, chega um brasileiro que acaba tendo um pouquinho mais de trabalho para se adaptar a esse estilo de jogo? Acontece muitas vezes os brasileiros não jogar exatamente por isso? Eu acho, eu acho. Inclusive aconteceu, né, nessa temporada até. Veio um brasileiro que, pô, não sei o que aconteceu, pô, acho que não ter mudado a mentalidade do que era no Brasil e do que é aqui, Acabou acabou não tendo a que oportunidade. eles não acontecendo, não tendo a oportunidade de mostrar o real potencial dele, entendeu? Ele tinha potencial, só que por eles acharem que deveria ser de um jeito e ele também achar que deveria ser de outro, acabou que não teve a real oportunidade para o cara, entendeu? Entendi. Agora falando um pouquinho sobre o seu clube, né, que está na quarta divisão, eu gostaria de saber como é que é uma estrutura do clube croata na quarta divisão, né, em questão de academia, campo, se tem estádio, comissão técnica, se tem fisioterapeuta, Aham, preparador físico, preparador de goleiro. Como é que é essa questão do teu clube? aham. Pô, o meu clube, graças a Deus, é um clube que ele é até atípico para um clube da quarta divisão, né? Aqui a gente tem academia, a academia é boa, tem todos os preços certinho, tem vários equipamentos, tem um estádio, sim, o estádio, inclusive, foi reformado, ficou pronto, a gente estreou ontem o nosso estádio. Ele mudou o gramado, o estádio construiu mais arquibancada também, ele está fechado em três partes, né, do campo, só falta uma parte para fechar assim com a arquibancada, e botaram uma grama também, grama de Champions League, aí aqui tá com a estrutura boa, só que é um clube atípico com essa estrutura, sabe? É Geralmente não é assim, difícil. é difícil, a gente joga fora assim, aí os gramados não são bons, não são da melhor qualidade, mas a minha estrutura aqui, graças a Deus, está muito boa. Tem Em, academia, tem três campos para treinar, tem um estádio, em questão de tá comissão tudo certo. técnica aí, tem preparador físico, preparador de goleiro, fisioterapeuta, como é que é essa parte? Não, então, tem um treinador que ele já faz os dois, já é preparador também, faz o tático e o físico. Tem o preparador de goleiro também, agora, tem
Era até o nosso goleiro, só que aí ele saiu e agora está na comissão. E é só. E eu tenho um outro cara que cuida do campo, essas coisas também. Faz a comida para nós também, tudo certo. E em questão de jogo da quarta divisão aí na Croácia, como é que é a questão de torcida? Se o teu clube tem torcida, eles frequentam os estádios ou é estádio mais vazio? Como é que é essa parte da torcida? É boa aqui, o público acompanha bem aqui. Tem os blogs também, o site que vai postando as coisas que vai acontecendo, melhor da partida. O povo é bem ativo aqui mesmo. Eles vão para o estádio, inclusive os rivais ficam assistindo os outros rivais também. Essa parte é bem da hora. Que, por exemplo, hoje, que é domingo, se a gente não estiver fazendo nada, a gente pode assistir o jogo de outro time da nossa liga, sabe? E aí vai acontecendo assim mesmo. O, a liga, Tem como você falou, é mais regionalizada. os É tudo aí derbys, né? próximo, jogos? Sim, sim, tudo próximo. O máximo que deve ter é 1 hora de distância. Máximo 40 minutos, 30 minutos, geralmente é assim, 1 hora, tudo próximo. E como é que é o croata com o futebol? Eles são apaixonados por futebol? Como os São, brasileiros gostam de futebol, eles também gostam muito de futebol? são. Gosto muito aqui todo dia não, sempre quando tem jogo, os caras ficam aqui no CT mesmo assistindo o jogo dos times daqui, né? Que é o Hajduk, o Dinamo Zagreb, o Ziyech. Os caras acompanham mesmo afim. E fica comentando ainda, fica comentando bastante. E em questão de atletas, né, de quarta divisão, terceira divisão, é muito comum esses atletas migrar para as ligas superiores, para a segunda, para a primeira. Como é que Sim, é sim. escalar essa escadinha aí do futebol croata? Aqui, pelo que eu percebi, ela é bem possível, porque se você está se destacando no nível inferior, os clubes lá de cima já estão todos de olho. Os clubes já ficam de olho, principalmente porque tem esses jornais, tem esses blogs que fica soltando, né? Fica falando assim, pô, fulano ele se destacou em tal partida, ele fez tantos gols, ele resolveu o problema, estava empatando, ele entrou e resolveu, ele foi o melhor da partida. Inclusive tem a votação para o melhor da partida, essas coisas. E aí no final também tem o troféu do melhor da partida. Isso já é uma vitrine enorme, né? E Sim. E os quando clubes a maiores estão gente tudo quer. observando. Exato, exato. Principalmente os da liga de cima, né? Porque, por exemplo, se o clube lá não está rendendo, ele vai procurar jogador barato, né? Jogador mais fácil de se pegar, né? Podemos dizer. E aí é quando a oportunidade chega na nossa porta, né? Que é para isso que a gente trabalha também, né? Não sei se tivesse a oportunidade alguma vez de acompanhar a terceira liga, a segunda liga. Eu queria saber se muda muito a estrutura de um clube de quarta para terceira, para segunda. Eu não vou mencionar a primeira, que eu acredito que já seja um nível muito top aí na É. Croácia, né? Mas em questão de Uhum. terceira e segunda divisão, já muda muito a questão de estrutura dos clubes? Eu acredito que para um de terceira não, mas assim quando começar a segunda, assim, aí já começa a mudar bastante, eu acho. Inclusive, só voltando naquele ponto dessa parte de você subir de nível, subir de liga, aconteceu com um brasileiro que ele jogou meia temporada, ele estava na segunda, só que na segunda divisão mesmo, aí ele acabou descendo para a quarta, por alguns problemas lá, e aí, tipo, ele jogou meia temporada nesse time de quarta e já subiu para terceira de novo, na meia temporada de agora, entendeu? O futebol gira Então, muito é rápido aí, bem né? A oportunidade. dinheiro. Sim, e eu gostei dessa parte de que se você tá jogando bem, você vai ter oportunidade, entendeu? Olha aqui o cara que trabalha aqui cuidando do clube. Não fala nada Não de fala inglês, nada? de nada. Nada, nada, nada. Nem Só inglês? croata, Caraca, nem e como é que inglês. você se comunica com uma pessoa dessa? Só ele vai falando Gesto? os palavrões dele aí, a gente vai falando com ele também, vai respondendo ele de volta. Tudo que ele fala, a gente Bacana. fala que é ele. Bacana. Hoje você mora onde? Mora num alojamento do clube? Aham, no CT aqui. Muitos atletas moram aí. Sim, moro sete. Moro sete. É, Eu contando comigo, né? sim. Como é que é o brasileiro na Croácia, né? Tu falou que eles esperam muito e tudo mais. O brasileiro tem muito respeito os croatas, né? Desculpa, os croatas têm muito respeito pelos jogadores Sim. brasileiros, não? Sim, né? Quando tá no mesmo clube, sim, né? Agora quando tá contra, aí os caras já ficam bolados, já ficam bravos já. Mas por ter brasileiro no clube, acaba que tem que respeitar de qualquer jeito, né? E Com tipo certeza. assim, eles ficam bravos, mas depois do jogo é todo mundo amigo, todo mundo
ter que jantar junto, todo mundo come junto depois, então eles têm essa coisa do fair play também, né? O que acontece no jogo aconteceu lá, e depois do jogo todo mundo é amigo, todo mundo se conhece e todo mundo quer o melhor para todo mundo. Bacana. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a vida fora do campo, né? Como é que é a vida de um brasileiro morando na Croácia? É bem simples, né? Como que é interior, não tem muita coisa que fazer, né? Tem no máximo um café, tem o quê? Só isso, tem um parque aqui para passear, e é só isso. É aquilo Como é que que a é gente fica mais aqui. a questão da alimentação? Tu consegue encontrar feijão, essas comidas brasileiras, ou é muito mais difícil? É mais difícil, né? Mas arroz, né? Arroz ali, pega o frango e já era. Mas aqui eles que estão cozinhando para nós também, né? Então a gente está testando a comida deles aqui também. Estamos experimentando algumas coisas novas aqui. E o povo croata é como a grande maioria da Europa, é um povo mais fechado, são mais na deles, é difícil de É, ganhar a confiança dos depende. caras, não? Depende. Mais da idade, eu acho. Acho que os que são mais velhos são mais fechados, mas os menininhos aqui, os mais novos, são tudo abertos mesmo. Eles não têm maldade nenhuma, né? Então, por ver também, como eu te falei, dos sites que vai divulgando assim, as crianças vê na rua, já reconhece também, aí toca na mão, pede para tirar foto. Aí, aí é tudo muito tranquilo, todo mundo tranquilo. Ninguém não é muito Bacana, fechado, não é muito aberto. bacana. Você falou que o teu clube é do interior, aquele de cidade pequena, né? Na tua Sim. cidade tem mais algum Uhum. outro clube ou é apenas o de vocês? Tem o. Na verdade, a gente está tipo numa região, que aí essa região se chama Virovitica, né? Aí tem o Virovitica, tem outro time que bateu de frente com nós também é o Sloga, tem, deixa eu ver, que são derbys, né, daqui da nossa liga, é o tal do Sim. Lucati também, deixa eu ver quem mais, Borova, E tem uns 4, 5 times grandes que batem de frente com nós, o Chat, Emulador Chat, bacana. E nesses outros clubes também tem brasileiro? Tem muito brasileiro aí jogando nessas ligas inferiores na Croácia? Tem, e todo mundo se conhece, é impressionante, todo mundo se conhece, todo mundo é amigo, até porque a gente é brasileiro antes de tudo, né? Então, antes de vestir o uniforme, a gente é brasileiro, então a gente é todo mundo irmão, sabe? Tem muito E brasileiro acaba que sim, fora do não só campo na tem minha muita região, resenha. tem, oxe, toda hora, marca de sair, é todo mundo unido, não tem essa, a gente, igual, por exemplo, o Brasil que a gente jogou ontem, a gente já pegou o Instagram, já vai marcar de sair, a gente tem essa não, a gente só é rival dentro de campo. Exatamente, porque eu acredito que uma vida de um brasileiro na Europa, né? Eu acredito que você foi sozinho, é uma vida muito solitária, né? Então acaba que quando encontra outros É, brasileiros, o tratamento é quase como um irmão, né? O pessoal quer estar junto, quer claro, conversar, porque todo mundo passa a mesma uhum, dificuldade junto, né? exatamente, todo mundo passa a mesma dificuldade e todo mundo procurando o melhor do outro, todo mundo Legal. E procurando o sobre a melhor. mentalidade do futebol europeu, qual a maior diferença que você percebeu entre um jogador brasileiro e um jogador europeu em termos de mentalidade? Em termos de mentalidade, deixa eu ver, eu acho que, tipo assim, a gente, por ser brasileiro, a gente já nasce com a mentalidade que meio que a gente já é obrigado a fortalecer ela, porque o jogador, ele amadurece, o jogador brasileiro, ele amadurece muito cedo, né? Então, ali com seus 17 anos, 18, 15 anos, acho que com 15 anos, o jogador já tem a mentalidade de 20, 23, 24 anos já. Já carrega um peso muito maior, né? E aqui não, pelo menos aqui no interior, os meninos ainda são meninos, sabe? Tá com 17 anos, ainda tá com uma mentalidade de 17, 18, depende, varia de pessoa para pessoa, né? Mas eu acho que a mentalidade do jogador brasileiro é bem melhor do que a mentalidade do, do jogador da Croácia aqui, por exemplo. E De falando, 17, sub-20. você falando aí de categoria de base, tem alguns brasileiros e tudo mais, eu sei que a gente está falando de uma realidade de quarta divisão, não sei se você acompanha também as categorias de base, como é que é a concorrência nas categorias de base aí na Croácia? É muito diferente do Brasil, não? Não, é porque depende, né? Se você for pegar uns time grande, aí a diferença é gritante também, né? Mas do É time bem assim de quarto, concorrido? assim, não, de grupo de base aqui do time pequeno não é muito concorrida, não. Os caras são bem tranquilos, assim, até porque geralmente não é o foco deles, né?
eles estão na escola ainda e a escola já encaminha eles para poder fazer uma faculdade, fazer uma coisa Sim, o mais estudo é muito especializada. importante aí, né? Então, o foco deles não é o futebol. Então, Entendi. eles já, eles já vão meio que sendo guiados para poder não se importar muito, Sim. entendeu? Se for jogador, beleza, mas se não for, estão bem encaminhados na vida. É, aham. Entendi. E sobre bastidores de futebol, Gabriel, tem alguma coisa no dia a dia de futebol croata que o torcedor brasileiro nem imagina que acontece? Ah, tem os caras aqui dessa divisão aqui, os caras bebem muito, né? Bebem muito cerveja. Depois do treino, quer beber cerveja. E fica bravo quando a gente recusa ainda. E os Se caras não for junto, oferecem aí fica para a gente bravo? falar, ah, recusa, a gente recusa e eles ficam bravos. Fala assim, ó, tem que tomar, não sei o quê. É bom para recuperar o músculo. O povo croata é muito da cerveja? É, eles têm duas cervejas deles aqui, uma tal de Ozuisk, que é até patrocinadora nossa aqui. Ozuisk, e tem uma outra aí que eu não lembro o nome, mas eles todo depois do treino quer tomar, depois de jogo, então é certeza. Tanto que depois do jogo aqui é cortesia da casa, uma caixa de cerveja pro No time vestiário? que quer jogar. É, Tem alguma história engraçada ou curiosa que já aconteceu contigo aí no futebol croata? deixa eu ver, deixa eu puxar aqui que, rapaz, teve uma que no clássico aqui o tava jogando lá, né, e tal. Aí, meus primeiros lances assim no clássico, o goleiro já começou a falar um monte de coisa lá pra mim, né? Aí, beleza, começou a falar, eu respondi também, só que eu respondi em português, né, pra ele não entender mesmo. Aí ele, pum, ele falou em croata, eu falei em português. Aí, beleza, o jogo foi rolando, e eu nada de marcar, nada de fazer nada perigoso. Alguns lances eu tava impedido, né, quando eu tava indo pra cima dele. Aí, beleza, foi deixando ele se crescendo, né, foi se crescendo todinho. Aí, beleza. Aí teve um lance bem engraçado que, tipo assim, o cara tava correndo aqui na ponta, né? E aí o cara do meu time lançou a bola para mim aqui. Aí eu tava correndo aqui e o zagueiro dele estava aqui. Aí, pum, a bola aqui para disputa aqui na frente, a gente correndo ombro a ombro, né? Tete a tete. Eu já fui assim para poder que ia dar um empurrão de corpo nele, né? Quando ele viu também, ele falou: é agora que eu vou arregaçar esse brasileiro no meio. Quando ele veio para dar um empurrão de corpo, eu brequei assim, Ele ele foi. já passou e caiu assim. Caiu. Daí Ele já caiu pegou a dentro bola da e área. foi. Não, aí quando ele caiu dentro da área, eu falei: vou fazer uma graça com ele aqui agora. Quando ele caiu dentro da área, eu dei aquela cavadinha para poder dar aquele bonezinho dele no chão. Quando ele levantou desesperadinho, já pegou no braço dele, eu já falei assim, naquela malandragem, né? Naquela malandragem brasileira, eu já falei: falta aqui. O juiz já apontou pro meio pênalti no clássico. Aí, pum, fizemos 1-0, eu já comemorei na cara do goleiro, já comemorei na cara dele lá, rindo da cara dele. Aí, beleza. Aí, pum, jogo pegado. No finalzinho, o cara lá, eu tava lá no meio de campo, no contra-ataque, lançaram a bola para mim. Aí eu, pum, quando eu dominei a bola assim no primeiro toque, no primeiro domínio, a bola escapou um pouco. Aí, aí escapou um pouco quando eu pum, dei outro mais um toque assim, que eu olhei assim pro bandeirinha para ver se estava impedido, né? Aí a bola escapou mais ainda. Aí parecia que já tinha perdido a bola, eu ia sair cara a cara com o goleiro. Aí quando eu olhei assim, que vi que não tava, eu dei a vida para pegar a Era bola. tarde. Quando o goleiro tava saindo, pum, dei um corte nele, e aí adiantei mais ainda a bola, adiantei mais a bola. Quando eu dominei ela para poder bater, eu vi do rabo do olho aqui, no canto de olho, que o zagueiro tava vindo babando para poder dar o carrinho, né? Rapaz, quando ele veio assim, eu só fingi que ia bater e cortei ele. Quando eu cortei ele, ele passou direto, só empurrei pro gol. Aí 2-0 no clássico, saí comemorando lá, dançando. Aí o goleiro depois. Aí depois pum, comemoramos lá e tal. Aí as criancinhas entrou também dançando no campo quando acabou o jogo. Foi bonito demais. Aí depois do jogo a gente tem aquela coisa que eu falei do fair play, né? Que a gente almoça junto, janta Sim. junto. Aí a gente conversando lá e tal. Aí eu tive que esperar lá. Aí eu esperei lá o capitão e um zagueiro lá antigo. Aí eles estavam conversando com o goleiro, aí o goleiro falou assim para mim: ei, quando você voltar para o próximo turno, segundo turno, vem jogar para nós. Eu pago o teu salário, eu pago o teu salário. Eu quero Goleiro você jogando croata? com nós.
Aham, croata. E ele tinha jogado primeira divisão, acho. Ele jogou primeira divisão e agora já tá, não tá levando mais tão a sério, né? Aí tá nessa divisão abaixo aí. Mas foi Entendi. engraçado, ele falando que ia pagar meu salário para poder jogar pro lado dele agora. Se pagar, tu vai, Aí com o né? capitão e é, com o capitão e com o zagueiro. Ele tem 10 anos aqui no clube. Como é que eu vou falar que eu vou pro time rival? Não tem como, Falei, né? não, não vou ter que ficar aqui. E a gente Ba- primeiro também tem que ganhar o caneco agora. Bacana. E falando assim, né? Tem muita. Os croatas gostam da resenha, assim também. Tem croata que é engraçado e gosta de brincar. Como é que é o povo de Gosto, futebol aí? gosto. Tem uns que é pilantra aqui, rapaz. Ele fala assim, ele fala um palavrão pra você falar pro cara falando que é feliz aniversário, ó. Ah, Teve um que já falou isso aí já. Falou assim pro moleque que tava novo. Falou assim, ó, vai dele lá, é aniversário dele. Fala, aí falou um palavrão lá. Fala assim pra ele. O moleque chegou lá, falou pro cara, o cara não ela gostou, ficou tá de puto. sacanagem. Não ficou puto porque ele sabe que tem Que é outro pilantra resenha. por trás, né? Mas aí o outro falou, não, isso aí não quer dizer isso não. Mas os caras gostam da resenha assim. Gosto da resenha. Legal. E, Gabriel, Ó, tu falou desse jogo aí, desse clássico, que acabou sendo bem bacana, né? Pelas tuas jogadas, uhum. como terminou o jogo e tudo mais. Mas qual foi o jogo mais difícil que tu fez na Croácia até hoje? Tu lembra? O jogo mais difícil, deixa eu ver. Eu acho que foi o jogo de ontem. Foi o jogo de ontem que rapaz, a gente na estreia do nosso estádio, que a gente imagina que vai ser tudo bonito, tudo perfeito, né? A gente teve a oportunidade, a gente fez um gol, que eu dei até assistência, só que o de bandeirinha deu impedido. Aí deu impedido, continuou 0 a 0, a gente tomou um gol, aí já deu aquele gosto de derrota, né? A gente, pô, logo hoje, estádio e tal, Estreia. os times marcando muito em cima, né? Então, os zagueiros marcando muito em cima. Só que graças a Deus a gente achou um golzinho lá no Terminou escanteio, empatado? terminou empatado. Foi o jogo mais difícil, eu acho, que a gente teve aqui. Gabriel, teve algum momento em que você pensou, caramba, agora estou jogando no futebol da Europa? Teve algum momento que você pensou, pô, aqui realmente agora as coisas estão diferentes. Não sei se nesse teu novo clube e tudo mais. Sim, nesse novo sim. E realmente, aqui que, como por ter começado a jogar, começar a jogar os amistosos, a começar a titular também, aqui e vendo também como é possível você subir de divisão, né? Aqui, ser visto por alguém. Aqui sim eu comecei a sonhar, né? Podemos dizer assim. Comecei crer no sonho, né? Que é a parte mais difícil, eu acho. Em falar em parte mais difícil, Gabriel, eu queria saber se teve algum momento aí na Europa, na Croácia, ou até em outro país que tu passou, que foi o momento mais difícil da tua carreira, que tu pensou, pô, não vou ficar aqui não, Ixi, vou voltar pro Brasil. Teve algum acontecimento desse tipo? teve lá na Alemanha, lá, o cara que me levou para lá, ele só simplesmente abandonou mesmo, abandonou nós lá, e aí a gente teve que virar por conta própria, o clube não dava casa, a gente também tinha que pedir dinheiro para os pais para poder mandar o dinheiro lá para comer, essas coisas, e aí isso aí foi a parte mais pegou mais perrengue mesmo. Dormi também no banco ali, da onde a gente ficava, e tinha jogo no outro dia, Deu vontade de ai, voltar pro Deus. Brasil. Aham. Ei, doido. Sem boca. Doido. Tá bom, dica. Os meninos ficam tudo, Tudo gurizada aí da base? tudo fica assim, olha lá. Eles são o que aí Fica no tudo clube, empolgado. Gabriel? É os que jogam aqui, né? Aí joga aí? Escolinha, né? Joga na escolinha. Aham, Joga na escolinha. bacana. Uhum. Aí E, tá tendo Gabriel, aniversário aqui. nesse momento mais difícil, o que te manteve aí? O teu sonho? É a fé, né? A fé em Deus mesmo. Que a gente acredita nas promessas que ele tem para nós, né? E aí, quando bate essas coisas assim, não tem como, a gente tem que se agarrar nele, porque ele sim é que dá nossas forças, né? Sem ele, a gente não é nada. Sem ele, a gente tem que ir por conta própria e só pelo nosso braço a gente não consegue nada. É verdade. Aí me É, agarrei a ele, agarrei a Deus, orava todo dia, agradecia o que estava acontecendo também e mantendo
mantendo viva a esperança de que ele podia mudar tudo e de que o sonho iria ser concretizado, né? A promessa ia ser concretizada. E mudou, né? Mudou, graças a Deus. Que bom. Gabriel, qual a coisa que você mais sente falta do Brasil vivendo aí na Croácia? Ah, paçoca, açaí, comida mesmo. E a família, né? A família não tem como. Mas se for de alimento, é paçoca, açaí, deixa eu ver o que mais. Farofa. E falando em família, como é que tu lida com a saudade, assim, morando sozinho do outro lado do oceano? Ah, vai conversando. Todo dia eu converso com meu pai, né? Por ligação. De vez em quando converso com a minha irmã também, com a minha mãe. Vai mandando mensagem. Todo dia perguntando como é que tá o dia, essas coisas. Vai se mantendo conectado na medida do possível, né? Você é novo ainda, Gabriel, tem muita coisa a percorrer no futebol, né? Mas hoje, você olhando para trás, você vê o que valeu a pena ter insistido no futebol? Com certeza valeu. Com certeza. Então, eu tô vivendo do que eu gosto, né? Tô vivendo do que eu gosto. Eu já trabalhei também fora do Brasil. Tive que trabalhar para poder pegar o visto. E graças a Deus estou vivendo para isso, né? Estou vivendo para isso. E não há nada melhor do que você fazer aquilo que você gosta, né? Já dizia aí que se você fazer o que você gosta, você não trabalha, você só tá fazendo aquilo que você gosta, né? Não é algo E, chato, né? É algo maçante. verdade. E você trabalhou aí na Europa, você falou? Trabalhei de fazendo montando janela, também trabalhei num lugar lá que ele fazia, era viga, né, que falava, viga, tipo umas coisas lá de concreto lá, e eu ficava só limpando a parte lá do concreto seco. Nesse período aí, você jogava e trabalhava ou só trabalhava mesmo? Jogava e trabalhava de manhã até de tarde, chegava em casa, descansava um pouco e ia pro treino à noite. Entendi. Sempre teu objetivo principal aí na Europa foi jogar bola, né? Tava trabalhando porque Sim, necessitava, mas teu foco maior aham, era no futebol. exato, exato. E aí, Gabriel, na Croácia, não falando somente de futebol, né? Já aconteceu uma coisa no teu dia a dia que foi muito engraçado, passou por algum perrengue, algo que você não imaginava que poderia acontecer, aconteceu no teu dia a dia? Rapaz, eu tenho como falar da Alemanha aqui. E, inclusive, também falando do trabalho que você falou muito bem que o objetivo é o futebol, né? O trabalho lá que eu estava trabalhando lá em Portugal, que o patrão lá queria que fizesse hora extra e tal. Eu Eu não tinha falei, como. não quero fazer hora extra. Aí ele, pô, mas eu vou pagar tanto por hora. Eu falei, mas eu não quero. E aí ele, pum, falou lá, mas todo mundo está fazendo hora extra e tal, todo mundo da empresa está fazendo hora extra, mas eu não quero, não estou aqui para isso, sabe? E aí ele ficou um pouco bravo lá, e aí não me afetou em nada, tanto que depois também eu pedi demissão, porque não é o que eu quero. Tanto que aí teve um cara lá também, E no caso, se tu fizesse a hora extra, tu ia corajoso. perder o treino, isso não? Provavelmente, mas tipo assim, só de desgastar o corpo já não compensava, né? Queria Porque eu descansar para ir queria treinar o alto bem. desempenho. Exato, exato. E aí você falou do que mesmo? De alguma história engraçada daqui? Isso, no teu dia a dia aí na Ah, Croácia, passei na rua. Na Alemanha foi uma coisa muito engraçada. Tava eu e meu amigo, né? Que saímos de Portugal para ir para a Alemanha. Aí eu tava aprendendo inglês, né? Tava aprendendo ainda, não sabia muita coisa. Aí, tipo, eu vi uma aula lá de como falar que não era eu, né? Não é eu, not me. Aí, beleza. No outro dia a gente foi treinar no parque lá. E aí chegou um cara lá, um segurança do parque lá, do nada. Aí, pum, falou lá, perguntou para nós: vocês já vieram aí antes? Tal. Aí a gente já. O malandro velho falou: não, primeira vez e tal. Mas já tinha ido. Aí falamos, não fomos ainda, não viemos aqui não, primeira vez e tal. Ele, tem certeza? Então, eu falei, tenho certeza. E tal, aí ele, porque eu acho que eu já te vi aqui, não sei o quê. Aí, beleza, aí tá bom, se viu, né? Aí ele pegou assim nas câmeras lá e parece que tinha uns moleques lá que tava quebrando as coisas lá, sabe, fazendo arruaça. Aí ele, só porque a gente tinha mais moreninho, ele achou que era nós. Aí a gente falou, não, esse aí não é nós não. Esse aí não é nós não. E A gente graças a tava Deus que quebrando coisa aprendeu do parque. do parque. Aí, graças a Deus, um dia antes eu aprendi lá como falar que não era nós. Aí eu fui e falei para ele em inglês, não é nós. Aí a Ah, gente verdade, ficou, até porque se tu não livrou. sabe se comunicar, ia ser uma coisa chata, né? Como é que ia explicar que não era você? Até Exatamente. explicar que fosse de porco não é tomada.
já estava lá todo, já estava com o BO Ferrada. enorme, né? Tava. E, Gabriel, se aparecer uma oportunidade para algum jogador brasileiro jogar na quarta divisão da Croácia, terceira divisão da Croácia, você falaria Hum, para ele ir ou não ir? É um local que vale a pena o jogador brasileiro ir? va- vale a pena para quem está procurando oportunidade, né? Por exemplo, se você tem vontade de ser jogador e quer oportunidade de onde você, por exemplo, se você jogar bem, você vai entrar lá, eu acredito que vale a pena. Dependendo também da estrutura do time, né? Tem time também que eu entendo a realidade de outros times que não é a mesma da minha, né? A minha realmente é um caso atípico, que tipo, tem estádio bom, tem 3 campos de treino, tem academia, mas inclusive mesmo a gente foi num jogo hoje lá, os caras, a gente tava trocando ideia com os brasileiros lá e eles falaram que não tem academia para eles. E o time é uma divisão acima da minha, pra você entender. A estrutura era Mas pior. assim, não tinha academia. Aí, mas eu recomendo sim para quem tem esse sonho, né? E tipo, quer a oportunidade de começar, de ser visto e de ir subindo divisão por divisão, é possível sim. Eu recomendo sim para vir, dependendo da estrutura do time também. É uma boa porta de entrada para o brasileiro na Europa. Exato, é uma boa porta. E você acha, Gabriel, o cara que está se preparando para ir jogar na Europa, o que que tu acha que é o mais importante ele preparar antes de ir? Tu acha que o inglês seria uma boa coisa para ele investir, para ele não passar tanto perrengue aí na Europa? Com certeza. Com certeza o inglês, porque o inglês é universal, né? É no mundo todo. E, tipo, mesmo que o cara não sabe falar, ou, por exemplo, o treinador, tem alguém perto que sabe falar, entendeu? Então, é primordial o inglês. É, Mesmo que porque você não se o saiba falar o brasileiro chega sem croata, inglês, passa trabalho aí, né? No começo. passa puro. E aí não entende, aí só de o cara você não entendeu, o cara já vai ficando nervoso com você, e aí você não Verdade. sabe se explicar, você não sabe, por exemplo, falar que talvez te expressar a tua opinião, e aí acaba que a oportunidade vai embora. É verdade. E, Gabriel, se você visse o Gabriel há 6 meses atrás no aeroporto embarcando para a Croácia, né? O que que você diria para ele? Uhum. Vai, pode ir tranquilo que vai valer a pena, não vai ser como tu imagina. É, O que que tu falaria pro Gabriel lá no aeroporto? eu falava para ir solto e tranquilo, pode ir fazer acontecer. Vai chover porque eu confio em você. E graças a Deus deu tudo certo também. Foi justamente isso, foi confiar no futebol, no meu futebol que tá tudo dando certo, graças a Deus, e estamos indo aí. Eu tô brigando pela artilharia aqui, então eu falaria para ele ir solto e livre para fazer acontecer mesmo, para quebrar todas as más regras, como diz o homem de honra. Bacana, Gabriel. Igual Tu no falou Homem de agora Honra, que. falando no Homem de Honra, tem uma parte muito interessante desse filme que ele fala assim, o pai dele fala assim, nunca mais volte para cá, nunca mais volte para casa, que era para ele ir quebrar todas as más regras, né? Mas as más regras. Bacana, Tem Gabriel. essa coisa do brasileiro ser ousado, né? Ser ousado e bater de frente com o que é errado e mostrar que a gente pode sim mudar a vida da gente, da nossa família, se a gente for ousado, né? É porque a gente é Verdade. conhecido por isso, pela Meter a ousadia. cara aí, né? Exato, meter a cara e fazer acontecer. Se tá com problema, pode jogar no nosso peito que a gente resolve, não seja por isso. Estamos É preparados. verdade. E, Gabriel, tu falou que tá brigando pela artilharia, já são quantos gols? Vixe, já estamos com 18. Tá Se com contar 18 com o gols? da Copa, estou com 18 gols. Na Liga e mais 2 na Copa. E quem é o artilheiro do campeonato? Estão empatados. Tá 18-18. Você e quem? Eu e o cara que a gente Brasileiro? jogou ontem aqui. Brasileiro, Não, não é não. brasileiro, não. Croata. Não, croata. Ah, Croata. bacana. Se Deus Mas os caras quiser, estão vai. servindo ele demais, rapaz. Os caras estão servindo ele demais. Tem que correr para poder passar ele. Ele fez gol ontem? Fez não, graças a Deus Não não. fez. Quem fez foi o Bora. brasileiro. O brasileiro tá na cola também, em terceiro. Tá com 16 agora. Ah, tem outro brasileiro? Tá. Bacana. Gabriel, quero te agradecer aí por aceitar o nosso convite para a gente fazer essa resenha. Eu acredito que pode Tamo chegar junto. em muitas pessoas que às vezes têm um sonho de jogar na Europa e pode estar recebendo um convite e não Uhum. sabe como funciona esses países que eu chamo de submundo do futebol, né? Muita gente imagina que todos os países é igual à Premier League, todos os países é igual à primeira Aham. divisão da Alemanha e realmente é muito diferente o futebol em cada país, né? Mas tem muito brasileiro Uhum. espalhado em toda a Europa, né?
cada um num canto, cada um vivendo o futebol de uma forma diferente, de acordo com aquele país. E acredito que a nossa entrevista possa ajudar alguém que possa estar ouvindo algum conselho, alguma informação importante do campeonato. Então, quero te agradecer por compartilhar a tua história, um pouquinho do futebol croata. Desejar todo sucesso do mundo aí no restante da temporada, que se Deus quiser tu possa ser artilheiro, tu ser Obrigado. campeão, e se Deus quiser conseguir um acesso aí. Amém. E se Deus quiser aí, futuramente a Amém. gente possa fazer uma nova resenha e cada vez mais a Com gente certeza. evoluir, você evoluir, a gente crescer junto. Claro, claro. Esse é o objetivo, né? Passar a realidade para que ninguém chegue aqui despreparado, né? Quanto É mais verdade. preparado, o conhecimento é poder, né? E se a gente tem conhecimento, a gente já chega preparado e evita muito erro, né? Muito erro de iniciante. Com certeza, E isso com aí pode certeza ajudar já muita gente. queria ter sido avisado antes. Se tivesse sido avisado, já teria cometido menos Passado erros, menos né? perrengue, né? Então, o sábio aprende com o erro dos outros, né? E o inteligente, ele aprende com os próprios erros. Se tivesse a oportunidade de aprender com o erro dos outros, seria muito melhor, né? Então, estou aqui É, também passando um pouco de experiência para quem quer aprender, né? muito obrigado mesmo, Gabriel. Desejo aí um bom domingo aí para você. Que em breve a gente possa conversar É mais isso aí. vezes aí. Show? Abraço, meu Tamo irmão. junto, Rafael. Precisar, tamo aqui. É nóis.